Em Brasília, 19 horas e 19 minutos. Em Assis também, 19 horas e 19 minutos. A saudação a você, minha amiga. A saudação a você, meu amigo. Aqui, Reinaldo Nunes Obogueira, livre para falar nesta véspera de final de semana e um dia após o feriado de 7 de setembro, dia 8 de 2023. Uma sexta-feira que o povo mal acabou de descansar, já trabalhou e vai descansar novamente, né? São os calendários. Eu me lembro que teve uma proposta que chegou, inclusive, a ser divulgada, que os feriados seriam juntados ao final de semana. Até quarta-feira seria puxado para segunda-feira. Depois de quarta-feira seria arrastado para sexta-feira. Aí já ficava lá, não precisava ter o final de semana prolongado. Tem gente que defende, tem gente que é contra. De qualquer maneira, hoje é uma sexta-feira que muita gente enforcou. Além de ter enforcado, é ponto facultativo nas repartições públicas. Por isso a prefeitura não funcionou, o Estado não funcionou, a União não funcionou, emenda tudo. Ponto facultativo é sinônimo de feriado, né, no Brasil. Ponto facultativo. Emendou todo mundo. Mas quem é seletista, quem trabalha em empresa privada, quem trabalha por conta, quem é autônomo, esses todos trabalharam nessa sexta-feira, descansam sábado e domingo, e segunda-feira está na labuta. Lembrando que o mês que vem tem outro, né? Mês que vem, dia 12 de outubro, deixa eu ver aqui na folhinha, quinta-feira novamente. Mais uma quinta-feira na semana que vem. O mês que vem, né? Dia 12 de outubro. Mas vamos lá. Sexta-feira, dia 8 de setembro de 2020, já são 251 dias do ano de 2023, faltando 114 dias para 2024. O tempo passa, torcida brasileira. Faltando 114 dias para 2024. Ou seja, daqui 107 dias é Natal, 114 dias é a passagem de ano. E hoje, completando já 196 dias da ocupação das terras prometidas para ser o residencial Aprumar. Parece que não está incomodando muito eles, não, né? Quem prometeu, quem sorteou as casas, parece que não está muito incomodado, não. Ninguém está incomodado com o sofrimento das famílias que estão lá há 196 dias no sol, na chuva, no frio, no calor, marcando o território, para lembrar que aquela área, aquele terreno, aquela propriedade foi comprada para ser o residencial Aprumar. E as famílias não se cansam, vão ficar lá se revezando até o dia que começarem as obras. E tem todo o nosso apoio, não tem dúvida alguma. Ontem, 7 de setembro, vocês acham que eu não vou falar das gafes do prefeito no 7 de setembro? Mas era 9 horas da manhã, tem muita gente português, ele já estava simpático. Não, 9 horas da manhã não tem jeito de estar simpático, né? Não dá, né? 9 horas da manhã não dá para acusar ninguém de estar, entre aspas, simpático. 9 horas da manhã é muito cedo, né?
Mas algumas questões precisam ser levadas em consideração. Primeiro que para ficar puxando o saco do desfile, que reuniu um monte de gente, isso aí tem gente para fazer isso. Tem muita gente paga para elogiar. E a gente que não é pago, e mesmo se fosse, a gente destacaria o que aconteceu. Algumas questões precisam ser levadas em consideração. Não dá para marcar um desfile, convocar as professoras, convocar, não é convidar, convocar, e não pagar hora extra no feriado. A vida de professora é muito difícil. Vocês acham que a vida da professora chegou na sala de aula, começa a trabalhar, bateu o sinal, acabou a aula, acabou o trabalho? Não é assim. Quem acha isso está completamente equivocado. Os professores têm que preparar o que vão falar, o que vão ensinar. E isso é em casa. Dividindo as tarefas domiciliares. Tem que fazer almoço, tem que limpar a casa, tem que cuidar das crianças e tem que preparar a aula do dia seguinte. E quando chega um feriado, como esse, 7 de setembro, final de semana prolongado, muitas professoras imaginaram, é a oportunidade de poder descansar 4 dias, sexta, sábado, domingo, colocar a casa em ordem, porque durante a semana é tirar o pó dos móveis, dar uma varridinha aqui. Aí quando tem um final de semana prolongado, vamos fazer uma faxina mais profunda em cima do guarda-roupa, tirar a roupa do guarda-roupa, dar uma limpada. No gabinete embaixo da pia, no banheiro. E aí você, claro, vai cansar mais. Mas você tem 4 dias para descansar. E aí aparece um maledeto que convoca os professores para um desfile. Sem pagar hora extra. Eu já falei, vou repetir, porque tem gente que não compreende, né? A português tem um banco de horas. Não existe banco de horas na prefeitura de Assis. Para ter banco de horas, tem que ter uma lei autorizando. O que é banco de horas? Você trabalha quando é solicitado e quando você precisa, você desconta aquelas horas. Isso precisa de ter um acordo coletivo. Não tem. E não tem lei que garante esse banco de horas. E aí, os professores são obrigados a levar e cuidar dos seus alunos num desfile que poderia ser apenas um desfile militar. Na maioria das cidades, nas capitais, o desfile da independência é marcado por desfile de militares. Então, em Assis, nós teríamos aí o tiro de guerra, a polícia militar, que poderia marcar a data da independência do Brasil. Mas tudo bem, vamos convidar a criançada para explicar a importância do 7 de setembro, o que representou o 7 de setembro. Muito bem. Mas não é isso que foi visto no desfile na Avenida Pascoal Santilli. Primeiro, um total desrespeito às crianças. Se o desfile está marcado para começar 9 horas da manhã, por que é que começou quase 10 horas da manhã? Bruno Guimarães atrasou. Atrasou por quê? A gente sabe por que atrasou. Porque marcaram um comício para as 8 horas da manhã e 8 horas da manhã não tinha ninguém para ouvir o comício e o comício foi adiando, empurrando com a barriga. A hora que tiver mais gente, nós começamos a falar. Aí põe as candidatas para falar, põe o prefeito para falar. Na data mesmo, 7 de setembro, ninguém falou absolutamente nada. Absolutamente nada. Ninguém falou sobre a independência do Brasil. Como é que o Brasil se tornou independente?
O discurso foi: nós somos bom, nós queremos continuar sendo bom. E o povo tem que ficar lá escutando a papagaiada, que era para ter começado 8 horas da manhã. Aí começou às 9. Claro que atrasou. Aí atrasou, tiveram que fazer discursos rápidos, 1 minuto, 2 minutos. Aí não bastasse isso, 9h40, quase 10 horas da manhã, vai começar o desfile. Aí mais uma lição do que não se deve fazer. O prefeito, vereadores, secretárias, tudo empoleirado na carroceria de um caminhão, de uma caminhonete. Tudo empoleirado na carroceria de uma caminhonete, o que é infração de trânsito. E o diretor do departamento de trânsito dentro da caminhonete. E o prefeito, os vereadores e as secretárias, todos empoleirados na carroceria da caminhonete. Infração de trânsito. É perigoso ainda sobrar para o motorista da caminhonete da Defesa Civil, né? Que pode ter 7 pontos na sua carteira e mais uma multa. Agora, ele convidou aquele povo que estava empoleirado lá na carroceria? Não. Claro que não. Foi o prefeito que convidou. Aí todo mundo trepado em cima da carroceria da caminhonete e vamos desfilar. Vamos desfilar. Saudando o povo. 7 de setembro. Enquanto isso, a criançada, sem ter uma água para beber, um banheiro químico para fazer xixi. Aí, quando perceberam a gafe, correram e arrumaram uns saquinhos da Aprumar. Adivinha quem vai pagar? E adivinha para quem vai o dinheiro? E a criançada no sol, sentada na sombra, no pé do pai, no pé da mãe, para ficar na sombra do pé e da mãe. Porque também não tinha sombra. No palanque estava uma sombra, estava os bonitos tudo lá, embaixo da sombra. Provavelmente com uma aguinha mineral, garrafinha d'água. Adivinha quem pagou? E a criançada lá, esperando a hora de começar a desfilar. Todo mundo aqui, independente da idade que tenha, já foi criança. Todo mundo que está aqui já foi criança. E todo mundo lembra quando a gente ia desfilar, a ansiedade que a gente ficava. Quando não era forçado, né? Claro. Muitos, porque, claro, podia ter uma notinha a mais na média, um pontinho na média, etc. Mas todo mundo se lembra, independente da idade, o desfile que a gente participava, a expectativa, a ansiedade. Acordava de madrugada, falava para a mãe, passa minha camiseta. Aqui em Assis não tem camiseta, eu esqueci. Passa minha roupa que eu quero desfilar, ficar bonito, né? Junto com os meus amiguinhos, as minhas amiguinhas de classe. Vamos tomar banho cedo, pentear o cabelo, passar um lustre no sapato, amarrar o cadarço, aquela meia limpinha, bermuda limpinha, roupa limpinha, e vamos desfilar com a bandeirinha do Brasil, a bandeirinha de Assis, a bandeirinha do estado de São Paulo. É uma expectativa muito grande, é uma ansiedade enorme que as crianças têm. Mas chegam lá, e criança chega cedo, né? O desfile está marcado para as 9, 7h30 da manhã já estava entupetado de criança lá, porque tem que desfilar, né? Mãe, é hoje. Mãe, pai, é hoje. Acorda, pai. Vamos, leva eu lá. Nós vamos desfilar. Essa foi a rotina de muitos pais, de muitas mães, que ouviram isso ontem. A alegria, a satisfação, a expectativa, a ansiedade dessas crianças para poder desfilar. Aí chega lá, está marcado, 8 horas, o ato cívico, militar, hasteamento de bandeira, aquela coisa de sempre, né? E 9 horas vai começar o desfile.
No entanto, como 8 horas da manhã não tinha ninguém e tinha que fazer comício, e comício sem eleitor não dá, né? Tem que ficar enrolando, e vai enrolando, e fala um daqui, fala outro daqui, e espera. Aí começa 9 horas da manhã os comícios, os discursos. Termina 9h40, aí empolera todo mundo numa carroceria, o que é proibido pela legislação, e dentro da caminhonete está o chefe do departamento de trânsito. Para eles podem tudo, né? Vai você carregar sua família atrás de uma caminhonete. Você vai ver o tamanho do nabo, o tamanho da multa, os pontos na carteira do dono do carro. Mas para eles podem tudo. É diferente. Para eles a lei é diferente. Para eles não tem lei, para nós tem. Para nós tem. Experimenta você andar um final de semana aí com 3, 4 na carroceria, os filhos para passear. Se tiver um marronzinho, e toma cuidado, né? Porque é perigoso ainda arrancar no tapa de dentro da caminhonete, da cabine, e virar a confusão que virou lá na Rodobanha, na Avenida Walter Fontana. E a molecadinha ficou lá esperando. Quase 10 horas da manhã vai começar o desfile. Sem água, sem banheiro para fazer o xixi. Enquanto os bonitos lá fazendo comício. Ou vocês acham que aquilo não foi comício? Basta vocês verem quem estava em cima da caminhonete. Agora, eu fico imaginando, tem pessoas que eu admirava, e que se prestam a esse papel. A eleição não começou ainda. Não foram nem definidos os candidatos, mas já estão fazendo campanha pública com dinheiro público. E pessoas que eu admirava estão se sujeitando a isso. Nada mais serão do que candidatas laranja. Veja aí o nome dos candidatos que o prefeito está lançando. Alguém que quer ser candidato? Não. Ele quer colocar alguém para continuar reinando na cidade. Isso chama-se candidaturas laranjas. O que é uma pena. É uma pena que isso esteja acontecendo. Mas nós vamos conviver. E a amostra já foi dada. Dinheiro público, evento público, campanha eleitoral escancarada antes do tempo. Basta ir ver nas inaugurações de reformas, porque obra não tem. Me aponte uma obra que foi feita. Até agora, uma obra. É tudo reforma. Vamos pintar, vamos maquiar, vamos fazer isso, não sei o quê, e vamos inaugurar a reforma. E aí, discurso político, discurso eleitoral, pago com dinheiro público. Mas não está dando certo, né? Porque o número de pessoas presentes no comício tem sido muito pequeno. O povo já está escaldado, sabe como que isso funciona. Então o povo ficou afastado do palanque do comício. A hora que foi começar o desfile, aí o povo juntou. E mais do que o povo, os professores que deram mais uma aula de democracia. Mais uma aula de... sem falar um A. Não levaram um cartaz. Os mesmos professores que não recebem o piso nacional do magistério, aprovado há tanto tempo, os mesmos professores que fizeram greve e que o prefeito não quis receber. No período de greve, o prefeito despachou do cemitério. Alguém tem dúvida que isso aconteceu? Para não conversar com os professores, o prefeito foi despachar no cemitério. Não bastasse essa covardia de não conversar com os professores, ainda foi à justiça e pediu autorização da polícia para expulsar os professores da frente da prefeitura. Aliás, foi mais do que isso. O prefeito queria que os professores ficassem 500 metros de todos os prédios públicos municipais. Está lá no pedido. Se alguém tiver dúvida, é só consultar. E a justiça negou, claro.
O mesmo prefeito que não paga o piso, que não conversou com os professores, que chamou a polícia para os professores, que mandou um projeto de lei para a Câmara Municipal, reajustando o salário em 4% e não pagou até hoje. Não pagou. Foi ele que mandou o projeto para a Câmara. A Câmara aprovou o projeto. E ele não paga. E ainda convoca os professores para trabalharem de graça, porque não foi falado em nenhum momento de hora extra. E não bastasse tudo isso, ainda coloca em risco as pessoas que lá estão. Se vocês não viram, um fio elétrico para ligar a aparelhagem de som no palanque do comício, passando em cima de uma corredeira d'água. Sem nenhuma norma de segurança sendo respeitada. Nem no trânsito, porque ficou o povo todo empoleirado na carroceria de uma caminhonete. Se acontece de dar um problema ali, cai todo mundo de cima daquela caminhonete. Imagine o estrago. Não bastasse a falta de segurança no trânsito, ainda a falta de segurança com cabo de fio elétrico que levava energia para a aparelhagem de som lá no palanque do comício, sobre a água escorrendo na canaleta, na guia de sarjeta, e o fio passando por ali. Para que colocar as pessoas em risco? Para que colocar as pessoas em risco? Para fazer um comício? Por que tanto desespero? O desespero é tanto que o prefeito chegou, inclusive, a trocar o nome da avenida. Ele estava na Avenida Pascoal Santilli e terminou o seu discurso falando: declaro aberto o primeiro, ele não lembrava que data era. Aí lembrou 7 de setembro, aqui na Avenida Davi Passarinho. Está completamente fora de órbita, não sei o que está acontecendo. Um monte de gente falou, porque ele já estava simpático. Mas não é possível estar simpático 9 horas da manhã. Não é possível, né? Não é possível. Mas independente da simpatia ou antipatia do prefeito, não estou preocupado com isso. Ele que seja simpático onde ele quiser, não tem problema algum. O que eu estou falando é falta de respeito para com as pessoas. Horário é horário. Não está marcado o desfile para as 9 horas da manhã? Tem que começar às 9 horas da manhã. Ah, mas tem um ato cívico, não tinha ninguém às 8 horas da manhã. Problema de quem vai participar do ato cívico. Quando tem um hasteamento da bandeira, lá dia 1º de julho, aniversário da cidade, em frente à prefeitura, fica esperando chegar gente. Aí, para ter público, ele convoca os professores para estarem às 8 horas da manhã. Convoca os professores e não paga a hora extra. E aí, esse espetáculo deprimente. Um comício eleitoral, depois um palanque móvel para colocar lá suas pretensas candidatas e vamos acenar para o povo. Só voltou distribuir brindes. Distribuíram, né? O saquinho da Aprumar. Quem é que pagou esse saquinho da Aprumar que foi distribuído? E pagou para quem? Sai de um cofre público e vai para um cofre privado. Quem é que manda sair do cofre público e quem é que recebe no cofre privado? É incrível, né? E ninguém toma providência nenhuma. E não bastasse isso, não bastasse o uso da máquina pública para favorecimento eleitoral, uma prática eleitoral que não era vista desde o século passado voltou a acontecer em Assis. Nos postes de energia, na Avenida Rui Barbosa, colaram alguns cartazes escritos à mão, ofendendo
o grupo de 8 vereadores da Câmara Municipal. Essa é uma prática que eu imaginei que já estivesse abolida da eleição. Imaginei. Com a tecnologia, eu falei, bom, agora é zap para lá, zap para cá. Mas não, além do zap para lá, do zap para cá, por falar em zap, deixa eu cumprimentar aqui o Isídio Ajala e o Tião Barateira, que foram vice-campeões estaduais na melhor idade, jogando truco de maneira séria, né? De maneira séria. Mas eu imaginei que a campanha eleitoral agora fosse marcada por fake news, por reportagens, por fatos, por imagens falsas, notícias falsas, as chamadas fake news. Mas, além disso, voltou aquela prática criminosa de panfletos anônimos. E, inclusive, me associando. Porque me ligaram, falaram, português, você veio aqui, viu os postes aqui com esses panfletos colados? Não, não vi ainda. Então, venha ver. Aí fui lá na avenida perto da Catedral. Tem lá os panfletos ofendendo os vereadores do G8. Todos eles, nominalmente. E colaram lá os cartazes da propaganda do programa Acorda Cis. Com qual intenção? Tentar vincular o programa Acorda Cis ao G8 ou tentar vincular o programa Acorda Cis, que eu apresento junto com Paulo César Tito, à ação criminosa de difamar, caluniar os vereadores do G8. Está lá um monte de cartazinho do programa Acorda Cis, a foto minha e do Paulo pregada lá, e um monte de panfleto, cartaz, né, escrito à mão, folhas de caderno, tiraram xerox e colaram nos postes. Uma prática que existia no século passado, que eu imaginei que não fosse mais existir. Mas está lá, a prova está lá. Mas deram um azar danado, né? Porque se esqueceram que um dos vereadores do G8 é delegado de polícia. E mesmo aposentado, delegado de polícia é sempre delegado de polícia, né? E o delegado Ramon já investigou, já conseguiu, inclusive, através das câmeras de monitoramento, já descobriu alguns suspeitos que serão intimados pela polícia para aparecer lá. É de longe, não dá para ver a cara de quem está, mas dá para ver que carro é, que moto é, o jeito de andar. E aí o vereador, que é delegado de polícia, já procurou os delegados da ativa e já estão trabalhando. Em breve poderá haver notícias. É muito triste, né? Agora, geralmente, quem age assim é quem está no desespero, né? Vamos fazer uma comparação? Eu não tenho nenhum tipo de simpatia política com o doutor Ézio. Gosto demais dele. Gosto demais dele enquanto ser humano, gosto demais dele enquanto médico, enquanto profissional, mas politicamente não me atrai. Não é o tipo de político que eu admire, mas respeito. Vocês já viram o doutor Ézio, ou o grupo do doutor Ézio, quando disputou a eleição, fazer esse tipo de prática criminosa? Não, né? Por que que não faz? Porque sempre está na frente. Geralmente quem faz é quem está desesperado, que está perdendo. E olha que não tem nem candidato ainda, hein? Não tem nem candidato ainda. Mas o povo tem sondagens, tem enquetes, tem pesquisa, que sabe que a batata está assando. E para evitar que a batata está assando, ou que asse, vamos partir para o ataque, né? Muita gente fala que a melhor defesa é o ataque, inclusive na política. Então, quem está perdendo, vamos atacar. É triste, né? E nós estamos no século XXI. O problema maior é que não há discussão política
Política com P maiúsculo. Aí não basta, não estou dizendo que foi o grupo do prefeito que colou cartaz do G8. Não estou dizendo, porque eu não sei ainda. Não sei ainda. Não sei, não posso afirmar absolutamente nada. Mas que é muito estranho. O grupo que faz oposição, não, que é independente na Câmara, ser atacado, logo você chega ou induz ao raciocínio de que não é quem é do grupo do G8 que está fazendo isso, né? Muito estranho, né? Mas, enfim, não dá para a gente acusar ninguém. E não bastasse a propaganda eleitoral no comício de 7 de setembro, não bastassem os ataques ao G8, porque no G8 tem pelo menos 2 candidatos, eu não diria declarados, mas tem 2 pré-candidatos a prefeito, o vereador Alexandre Cachorrão e o vereador Vinícius Simile, que têm dito aí que podem disputar a eleição para prefeito. Nada foi definido ainda, mas despontam como 2 nomes da Câmara que podem disputar a eleição para prefeito. E aí o ataque é direcionado. E não bastasse isso, agora, coincidentemente, há 1 ano do processo eleitoral, do período eleitoral, o prefeito decide gratuidade para entrar no Horto Florestal. Havia uma cobrança de R$6, que ninguém sabe para onde ia o dinheiro. Ninguém sabe para onde foi o dinheiro até hoje. Bom, eu não sei para onde foi o dinheiro dos R$6 que pagaram para entrar no Horto. Não sei para onde foi o dinheiro vivo, porque é dinheiro vivo. Aliás, é exigência, tem que ser dinheiro vivo. Para alugar quiosque no Horto, no Centro Social Urbano, tem que ser dinheiro vivo. E esse dinheiro é depositado em que conta? Em qual conta? Para quem? Quem usa esse dinheiro? Isso é dinheiro público. Tem que ser contabilizado. Tem que entrar em alguma conta da prefeitura. Mas dinheiro vivo. Além do risco de haver um assalto. A Secretaria de Agricultura. Vão lá 20 pessoas e alugam 20 quiosques. Milão. Para chegar um noiado lá e meter um revólver e levar milão, não demora muito, né? Não estou dando ideia. Só estou dizendo que o risco existe. Mas dinheiro público não pode ser assim, né? Dá uma oncinha aqui, pega um papelzinho ali que está autorizado. Tem que ser depositado. Aliás, me falaram essa semana que os honorários advocatícios para quem está fazendo o acordo do Refis também tem que ser em dinheiro vivo. Entregue na mão do advogado. Eu não acreditei quando me falaram, mas hoje foi ponto facultativo, nós vamos procurar na semana que vem. Então já deu para perceber o que vai acontecer nas proximidades da eleição. Se 1 ano antes já está assim, mais de 1 ano, né? Porque a eleição é em outubro, nós estamos em setembro. Se há mais de 1 ano já está assim, comício com dinheiro público, com máquina pública, gratuidade do que era cobrado pelo serviço, que era a entrada no Horto Florestal. Enfim, a campanha promete. A campanha promete. Mas vamos aguardar os próximos capítulos. Os próximos capítulos. Eu espero que a Justiça Eleitoral esteja atenta e que os adversários provoquem a Justiça, né? A Justiça não vai sair procurando. A Justiça não vai sair procurando. Ela tem que ser provocada. Então, quem está se sentindo lesionado, lesado, ameaçado, com direito violado, tem que procurar a justiça. Tem que provocar a justiça. Eu espero que a Justiça Eleitoral possa agir. O Vitor Basílio está escrevendo em português. Você viu que tiraram as árvores que ficavam atrás do prédio da Biblioteca Municipal? Não, não vi. E quebraram todo o chão de concreto também não vi. E parece até que mexendo no muro. O que será que vão aprontar por lá? Não sei, vou tentar descobrir. Mas muito obrigado pela dica, viu, Vitor Basílio? Vamos procurar essa informação. Então, lamentavelmente, o que era para ser o desfile da independência, que marca uma data histórica, obviamente, nós tivemos que conviver com a largada
praticamente da eleição de 2024. Com campanha com dinheiro público, com uso da máquina pública e ataques ao G8 com panfletagem anônima. Com panfletagem anônima. Ou seja, dias piores, ao que tudo indica, virão. E a gente tem que estar preparado. A gente tem que estar preparado. O que eu falo, a gente enquanto população, a gente enquanto eleitores. Não estou falando a gente enquanto oposição ou nada. Estou falando a gente enquanto cidadão. A gente enquanto eleitor. Precisamos estar preparados para essas armadilhas eleitorais que estarão acontecendo. A briga vai ser de cachorro grande. E será que, por ser briga de cachorro grande, o cachorrão vai disputar a eleição? Não sei. Eu acho que vai, mas também não tenho certeza. Vamos aguardar os próximos capítulos. Triste, né? Triste. Mas estamos atentos. E eu quero contar com vocês para trazer denúncias, trazer informações para a gente poder reproduzir aqui. Eu sei que tem muita gente que fala português, eu vou passar uma informação, mas, pelo amor de Deus, não fala meu nome. Claro que a gente garante o sigilo da fonte, mas estamos aqui à disposição para tranquilamente denunciar o que a gente entender que é ilegal. Queremos eleições limpas? Claro, que vença quem tenha as melhores ideias. Obviamente, todos têm o direito de apresentar as suas ideias. Agora, quem está no poder, não basta apresentar ideias, tem que apresentar trabalho que foi feito. Não adianta prometer depois de 8 anos sem nenhuma obra ter executado. Foram apenas reformas, maquiagens, favorecimento pessoal, favorecimento familiar. E é muito importante que nós tenhamos uma Câmara de Vereadores com vereadores independentes. Eu digo, não são vereadores de oposição, são vereadores independentes. Porque é muito triste a gente assistir sessão da Câmara quando a maioria dos vereadores, por interesses às vezes desconhecidos e até suspeitos, só dizem amém. Amém a gente fala na missa, fala no culto, quando o pastor e o padre estão com a razão. O legislativo tem o dever de questionar o executivo. O direito e o dever de fiscalizar o executivo. E não pode temer por represálias. Não são panfletos anônimos colocados em poste que farão com que vereadores como delegado Ramão, Vinícius Simile, Alexandre Cachorrão, Gerson Alves, Fernando Sirquia, Jonas, Fabinho Alerta Verbal e Viviane Delmassa deixarão de agir com independência. Eu tenho certeza absoluta. Por mais que eu não concorde com várias das posições políticas desses vereadores, eu devo reconhecer e enaltecer que eles estão agindo com independência, como deve ser uma Câmara Municipal, que é uma instituição independente, autônoma. Está lá na Constituição que eles prometeram cumprir no juramento que fizeram na posse no dia 1º de janeiro. Então, amigas e amigos, muito obrigado, viu? Muito obrigado. Hoje é sexta-feira, viemos de um feriado de 7 de setembro, que eu considero como o marco da largada eleitoral de 2024, mas estamos aqui atentos e à disposição. Agradeço a cada um pela audiência, pela assistência e pela paciência. Segunda-feira, 6 horas da manhã, nós estamos aqui no Facebook e na Rádio Interativa com o programa Acorda Assis. E na segunda-feira à noite, com mais um Português Livre para Falar. Um abraço, minha amiga. Fiquem com Deus, uma boa sexta-feira e um ótimo final de semana. Tchau!